Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor, aos leitores, né? Que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos ausentes, né? Que não conseguiram estar, aos filhos desencarnados. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos fazer a primeira leitura do Evangelho, né? É com a mentora Helena. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Página 318. A transmissão da riqueza. O princípio, segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra a razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, importante a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-la quando o julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, aqui fala, né, sobre a transmissão da riqueza. Então, essa transmissão de riqueza são as heranças, né, que as pessoas recebem e muitas vezes elas não valorizam, né? Então, toda a riqueza, aquele que tem, né, essa riqueza, é o Cristo que deixou, né, deu a oportunidade para que ele tenha. Então, aqui, né, pergunta se ele pode transmitir essa riqueza, né? Então, ele pode transmitir, né? Mas o Cristo, se ele não fizer um bom uso dessa riqueza, que não foi dele, né? Não foi, o Cristo deu diretamente para ele, ele herdou de outra pessoa, se ele não fizer um bom uso, ele pode ser retirada essa riqueza. Então, aqui é o cuidado que nós devemos ter com a riqueza, né? Tratar com muito amor, né? E com muito respeito. E esses dias, falando de riqueza, né, um colega meu falando de uma pessoa que ela foi agraciada com o trabalho, que ela recebia os valores, muitos valores, né? E essa pessoa, um certo dia, o que ela fez? Ela pegou uma nota, né, e ela acendeu uma churrasqueira, acendeu com a nota, em vez de pegar o papel, acendeu com essa nota. Aí ele falando, o dinheiro não aceita desaforo, né? Então, se ele, o Cristo, permitiu que ele tivesse aquele trabalho para ele conseguir viver com dignidade, olha o que a pessoa faz, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a riqueza, né? Do mesmo jeito que pode vir, ela também pode ser retirada se não for feito um bom uso, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos falar da mente humana. É da mentora Maria Lua, né? Foi escolhido entre os participantes da casa e hoje vamos falar um pouquinho
vocês qual é o significado dessa mente humana que nós querem que vocês comecem a valorizar. A mente, ela, como ele diz, ela faz parte do físico, né? E esse físico, os cuidados que precisamos ter com essa mente. São os alimentos, né? É preciso começar a cuidar desse físico. E nós temos o poder sobre essa mente. E esse poder, muitas vezes, é confundido. Por exemplo, pessoas fortes, têm mente fortes, emoções. Então, muitas vezes, abusamos, né? Por quê? Por que essa mente? Nós adquirimos essa mente através dos nossos pensamentos, das nossas ações, né? Então, vamos falar um pouco sobre a mente humana com a mentora Sebastiana. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Mente humana. O objetivo é refletirmos sobre os nossos sentimentos de amor e de ódio, de piedade e de inveja, de alegria e de tristeza, etc. No sentido de tornarmos conscientes de nossos estados mentais e com isso melhorarmos o nosso relacionamento em sociedade. Embora a psicologia tenha sido tradicionalmente definida como a ciência que lida com as atividades mentais, não existe uma definição da mente aceita por todos. Apesar disso, um grande número, a maioria, associará a mente aos processos de percepções, pensamentos, recordações e comportamento inteligente. A mente no processo histórico pode ser analisada em termos da relação entre o espírito e a matéria. Assim, temos a mente como matéria, a mente como imaterial, o imaterialismo e a teoria neutra. Teorias neutras, há um outro tipo de abordagem, que nem a visão material, nem a visão mental é realmente fundamental. Cada uma é um aspecto da realidade que não é nem mental nem física, mas neutra entre ambas. Há muitas variedades de tal visão. Entre tais pensadores estão Hume, Spinoza, William James, etc. Enciclopédia Britânica. O cérebro. O cérebro é apenas uma parte do sistema nervoso central. Embora seja a mais complexa, consiste de uma massa de tecido nervoso que ocupa a maior parte do crânio e que desempenha, entre outras funções, a do raciocínio e da linguagem. Tem a forma de um ovoide com a porção mais alargada voltada para trás. Pesa em média 1.100 gramas. O lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo e o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. O lado esquerdo do cérebro é lógico, enquanto o lado direito é intuitivo. O cérebro é, de acordo com o espírito André Luiz, No Mundo Maior, pode ser descrito como um castelo de 3 andares. O primeiro andar subconsciente e a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. O segundo andar, consciente, é o domínio das conquistas atuais, onde se erguem
e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. O terceiro andar, superconsciente, é a casa das noções superiores, indicadas as eminências de que nos cumpre atingir para que nossa mente prossiga na direção do alto e indispensável o equilíbrio dessas 3 zonas de nosso cérebro. Graças a Deus. Eu entendi aqui, muito interessante, né, que fala sobre o cérebro, sobre a mente. Eu entendo que, igual falou aqui, que a mente comanda o cérebro nos lados da gente, aí o corpo, né, da gente. Tudo que a gente precisa, hoje a gente é tudo na consciência, é tudo no cérebro, é tudo pensamentos. Tudo que você precisa, que você tem que mover para você resolver tudo isso, primeiro tem que ser a consciência, primeiro é a mente. Então, assim, é bastante importante a gente ter cuidado, ter mais cuidado com a mente da gente. Às vezes, a gente, nas preocupações do dia a dia, da vida terrena, é muita confusão e a gente fica, às vezes, tem hora que a gente não sabe nem o que pensar. A mente fica tão atordoada ali que você passa aquele cansaço físico, aquele cansaço no corpo, você não está aguentando mais, você anda arrastando ali. Mas isso é porque a gente não tem que dar descanso para a mente. Você pensa uma coisa, pensa outra, de repente você vê uma bagunça na cabeça ali, não está sabendo nem o que mais está pensando. Então, pelo que eu entendi, nós todos temos que ter essa consciência, tem que ter muito cuidado e nos cuidar muito, porque para a gente cuidar do corpo, para a gente ter uma vida melhor aqui nos nossos afazeres terrenos, enquanto a gente tem aqui, a gente precisa cuidar muito da nossa mente, e ter muitos os cuidados, porque se a gente adoecer a nossa mente, nós ficamos todos enfermos e não conseguimos fazer mais nada. Passando a palavra agora para a mentora Jaquimara. Boa noite a todos. Boa noite. Né? Vamos dar sequência aqui. Agora nós vamos falar sobre a mente. Enquanto a psicologia movimentar apenas os materiais da ciência humana, não conseguirá penetrar no âmago da mente humana, as causas permanecendo assim na superfície dos efeitos. De acordo com o Espírito Emmanuel, somente o Espiritismo poderá lhe oferecer os meios necessários para esse aprofundamento e compreensão da dimensão espiritual do homem. O Espírito André Luiz, no mundo maior, amplia-nos o conceito de mente, dizendo-nos: a mente é a orientadora desse universo microscópio, o cérebro, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as experiências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela lei divina a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhes os atritos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração, mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue o seu caminho, sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Xavier, 1977, páginas 55 e 56. No âmbito da doutrina espírita, o cérebro é o centro das ondulações da mente.
ele funciona como intermediário das oscilações da vontade, da perseverança, das emoções e das inspirações. Há, contudo, uma dificuldade, ou seja, de achar a fronteira em que termina o cérebro material e entra o espírito. Bom, aqui, né, já foi explicado o cérebro, a mente, fala que na mente ficam as causas e permanece também os efeitos de tudo que a gente vai fazer, do que a gente fez, né, e do que a gente tem intenção de fazer. E fala também que a mente é ela que orienta o cérebro a desenvolver as funções, né? E aqui também a gente viu que nossa mente, ela é obrigada a aprender, né? A ver o que está certo, o que está errado, a escolher, a repelir uma coisa que faz mal, a aproximar de uma coisa que faz bem. E fala também que a mente, ela absorve, né, o que a gente chama das inspirações, que podem ser tanto os encarnados ou desencarnados, nos orientando nos nossos caminhos, né? E aqui também fala que o cérebro, ele é o centro das ondulações, né, do que a mente emana, e ele funciona como intermediário em nossas vontades, nossos desejos, em nossa perseverança de correr atrás de um objetivo, que a mente e o cérebro que influenciam as nossas decisões, né? Graças a Deus. Agora nós vamos chamar a mentora Roberta para dar sequência. Isso, começar aqui. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Relação mente-cérebro. A glândula pineal ou epífise, um músculo cone das células nervosas situado acima da raiz do cérebro, é o elemento de ligação com o mundo espiritual. De acordo com André Luiz, em Missionários da Luz, no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através das suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e de recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Xavier, 1970, capítulo 2. Estados mentais. Os estados mentais, a curto prazo, nada mais são do que os diversos tipos de humor pelos quais passamos no mesmo dia. Se nos observarmos com atenção, distinguiremos os momentos de tristeza e de alegria, de receio, de coragem, de dor e de prazer, de queda e de júbilo. Associações de ideias. O fenômeno de associação de ideias é inerente à mente humana, dado no estímulo atual, imagem ou ideia, a evocação de uma imagem ou ideia anterior. Por exemplo, a palavra perfume. Podemos associar flor, jardim, felicidade, etc. O encadeamento de ideias não é um ato automático. Ele depende de um estado subjetivo, como, por exemplo, da vivacidade do espírito, do estoque de conhecimento adquiridos e da qualidade de memória de cada um de nós. O espírito André Luiz diz-nos que, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia é essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Xavier, 1977. Reflexões de ideias. O fenômeno de reflexão de ideias caracteriza-se pela volta da mente sobre o conteúdo de uma mesma ideia.
É por isso que o fluxo energético do nosso pensamento acaba levando-nos para os caminhos que desejamos percorrer. De tanto refletir sobre o mesmo teor de ideias ou imagens, forma uma espécie de campo mental que nos leva para a concretização dos nossos desejos. Muitas vezes parece que não alcançamos o que desejamos. É preciso ver se a demora não é um auxílio de Deus, que ou está nos preparando para o efeito ou está nos livrando de um mal maior. Talvez não percebamos de pronto, mas cada um se dá por aquilo que se troca. Se estivermos nos trocando por bagatelas, elas virão ao nosso encontro. Se estivermos nos trocando por questões superiores do espírito, elas virão ao nosso encontro. É a filosofia encontrada na frase: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A imaginação. Damos o nome de imaginação à faculdade de se representar ou de combinar imagens de objetos ausentes, reais ou possíveis. Pela imaginação, podemos não só evocar coisas anteriormente percebidas, como também inventar ou criar em nosso espírito coisas que na realidade não existem. A imaginação tem um valor considerável em todas as formas de atividade humana. Sua influência se faz sentir imperiosamente em todas as ações do homem, mesmo naquelas na aparência desprovidas de contribuição imaginativa, como o trabalho manual ou ocupações comerciais e industriais. Na arte, na literatura, seu valor é imenso, pois é ela que cria a ficção, concebe a ideia da vida, na ciência ajuda nas hipóteses. O reino de Deus está dentro de ti. Nosso impulso instintivo é culpar os outros pelos nossos fracassos. Porém, se tornarmos a iniciativa de nos culparmos primeiro, muito ganharemos com isso. Nesse sentido, quando dizemos que o reino de Deus está dentro de nós, queremos dizer que o exterior reflete o interior, pois só podemos expressar aquilo que carregamos conosco. Convém, assim, não subestimarmos as nossas capacidades, porque operando conforme a lei divina, o êxito torna-se uma evidência matemática. É que atraímos para nós o que está dentro de nós, aquilo que estivermos arquitetando em nossa mente. Perdão, como lei científica do equilíbrio mental. Os que não perdoam guardam o rancor dentro dos seus corações. Neste estado de espírito, ofendido e ofensor, ficam ligados pelos pensamentos sombrios, ódio, vingança, malquerência, etc. Quando, porém, predispomos-nos não só a perdoar, como também esquecer, liberamos-nos do nosso ofensor e abrimos caminho para os horizontes mais vastos da transcendência do nosso espírito imortal. Jesus disse que deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Com esta frase, ele quis dizer que o exercício do perdão não tem limites. Ou seja, sempre que o motivo da injúria ou da ofensa nos visitar a mente, devemos enviar ao ofensor vibrações de paz e harmonia, como um contrafluxo aos pensamentos sombrios. O exemplo de Gandhi é muito sugestivo. Indagando sobre o perdão, disseram nunca havia perdoado, porque nunca receberam ofensa de quem quer que seja. Complexo de inferioridade. Um complexo é um sentimento arraigado em nosso subconsciente. De tanto as expectativas darem resultados contrários, acabamos pensando que a próxima tentativa também vai dar errado. A repetição das respostas negativas cria em nosso subconsciente o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade é um complexo que existe em 4/5 da população. Não podemos estar livres dele, mas podemos administrá-lo sob o influxo da nossa energia mental. Enaltecer nossa autoestima, nossos valores, nossas responsabilidades, etc. Esforço e vontade. Esforço
é o modo de atividade de um ser consciente que procura ultrapassar uma resistência exterior que interior. Em filosofia, fala-se o esforço do pensamento, um único instrumento que dispõe o filósofo em sua atividade intelectual com o fim de vencer os obstáculos, as razões das coisas, para alcançar o pleno esclarecimento, que é o saber. O esforço pertence essencialmente ao ser consciente. Num sentido amplo, o esforço fundamenta-se na realização plena do bem. O bem, por sua vez, é a atualização das virtualidades do ser. Nesse sentido, a coragem de não nos desviarmos do nosso próprio caminho na vida adquire valor transcendental e que toda a nossa energia interior alocada na concretização da nossa vocação produz frutos sazonados tanto para nós como para aqueles que convivem conosco. Graças a Deus. Então aqui, né, a gente vê que tudo está relacionado à nossa mente, né, aos nossos pensamentos. Se a gente pensa positivo, tudo vibra positivo para a gente, né? Então, tudo que a gente pensa, a gente vai colher, né? Então, vou abrir o espaço agora, devolver o espaço da Maria Lua, que ela vai, né, esclarecer tudo para a gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Neste momento, né, vamos entrar em sintonia, né? Vamos fazer uma prece, emanar essas energias positivas aos filhos necessitados, aos filhos presentes, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu, na verdade, agradeço, né, a cada um de vocês que estão aqui. Imensamente, né? Fico muito feliz de receber cada um de vocês. Graças a Deus. Quando nós falamos da mente, a primeira coisa que nos ativa, né? Que nós começamos a pensar positivo, que nós trazemos esse amor a nós mesmos. Muitas vezes nós começamos, né, a projetar energias negativas através dos nossos pensamentos, que nós não somos capazes, né? E muitas vezes esses valores, quando nós não nos damos, começamos a nos cobrar, não é assim? Então, quero que vocês comecem a olhar vocês, que vocês estão em terra com uma grande missão. Quero que vocês se valorizem, né, no amor. Quero que vocês comecem a se enxergar a pessoa mais importante. Se o Cristo, se o Criador, confiou na tua presença em terra, porque você é capaz. Não desanime, não se entregue às energias, aos pensamentos negativos. Muitas vezes as doenças, né, mentais é por nossa culpa, de nós não se valorizar, de nós não se tornar especial porque nós não enxergamos o nosso valor. Estamos aqui, só agradecer a grande oportunidade. Estamos, a casa, ela foi fundada justamente a isso, para trazer esse amor a cada um de vocês. Sinta importante, sinta acolhidos, né, e colhidas no universo. Porque estamos aqui com a grande missão. Não podemos desistir, não podemos achar que não somos capazes. Hoje eu tenho uma mensagem, de uma educadora, ela é dessas terras. Ela nos dizem que quando ela começou a pensar em formar sua família,
ela fala que ela começou a querer muitos filhos em casa. E ela falava, eu quero meus filhos de sucessos. E ela começou da mesma maneira que ela ensinava ela ensinava a todos os costumes, né? E ela começou a cobrar a cada um deles. E ela queria que eles sejam o quê? Perfeitos. Não é assim? Não é assim que as mães, matriarcas, os patriarcas se preparam para seus filhos? Então ela nos diz que quando ela esteve em terra, ela programou a vida de cada um dos seus filhos. Ela projetou uma vida diferente a eles, que eles fossem pessoas de sucessos, que ele fizesse a história, né? E assim ela se dedicou, e ela esqueceu dela, só dedicou aos seus filhos, porque ela queria que eles fossem pessoas de bem. Esse de bem que ela quis dizer que fossem de sucesso, que ganhassem muito valor. E ela nos diz que nesse tempo ela não se olhou a ela. Ela começou a cobrar dos filhos, mas ela esqueceu que ela estava em terra também com uma grande missão, que era viver um pouco ela, mas ela não lembrava dela em momentos nenhum. Então ela fala que o período que ela esteve em terra, ela dedicou ao companheiro e aos seus filhos. E ela fala que quando ela desencarnou, ela não tinha muito a bagagem, que era dar amor àquele que realmente necessitava. Porque os filhos dela começou a achar a inferioridade nela e eles começavam a apontar os seus defeitos. E ela começou a se sentir diminuída. Ela queria muito ir embora, ela queria logo que chegasse o momento da sua passagem, porque ela não aguentava a pressão. Por quê? Porque ela sentia que era inferior a todos. Então isso fez com que ela, a cada dia, ela diminuísse. E ela fala que nos últimos dias ela passou em quartos escuros, que ela não queria mais ver a luz. Porque ela fala que ela sentia a inferioridade, ela se achava que todos iam apontar ela, porque ela não conseguia mais se cuidar, ela não sentia vontade para se cuidar. Olha que triste tudo isso. E ela tinha outra programação, quando ela, jovenzinha, ela se preparou porque ela queria ter uma família de sucesso. E ela queria ser mãe desses filhos de sucesso. Mas não foi o que ela projetou. Porque ela deixou se envolver nas energias ruins. E ela começou a acreditar que ela não era capaz. E ela não, como ela disse, quando ela tinha a oportunidade no início, ela procurava os caminhos do Cristo. E depois ela não tinha mais forças para ir ao seu encontro. Porque ela não dava mais o seu valor. Olha que triste tudo isso, né? E quando a gente nos diz isso, muitos se projetam dessa forma, que às vezes está aqui porque quer ser uma matriarca, mas esquece que você tem outra missão em terra, que você precisa se amar. E para você se amar, é preciso você se preparar dentro de você. Começar a valorizar, igual o sonho dela era ter os filhos, mas ela precisava de viver essa vida terrena. Ela precisava amar em primeiro lugar. E ela não fez isso. E ela fala que nos últimos momentos, em terra, foi muito sofrido a ela. Porque a única coisa que ela pensava era que ela queria despedir antes da hora. E ela fez o quê? Ela parou de tomar, quando a gente nos diz, ela começou a não também cuidar dos seus filhos. A mente já estava totalmente destruída, mas o seu físico também não reagia, porque ela não queria cuidar do seu físico. Olha que triste tudo isso. Quando a gente não traz essa mensagem, é uma mensagem muito triste,
porque na verdade precisamos passar vocês como aprendizado. E essa mentora, ela nos passa, passo a passo dessas situações, para mim estar passando a vocês. Para vocês o quê? Se cuidar, se valorizar. Vocês colocar sempre em primeiro lugar, que vocês são capazes. Se vocês estão em terra, porque vocês são capazes. Que vocês precisam se valorizar mais. Eu agradeço a grande oportunidade, agradeço a cada um de vocês, agradeço imensamente a presença. Estamos aqui para acolher, estamos aqui para amar. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para abraçar. E muitas vezes as outras casas, né, nos dizem, vamos prestar caridade. Não estou lhe dizendo que não é para vocês prestar caridade, mas primeiro a vocês. Presta caridade a vocês. Ame vocês em primeiro lugar. Se vocês não têm esse amor, vocês não conseguem prestar sua caridade para o outro. É preciso prestar essa caridade em primeiro lugar para você. Valorize você. Porque quando você começa a ter os pensamentos negativos, você atrai uma energia de um obsessor. E muitas vezes a vida de vocês são mudadas por ele. Porque muitas vezes ele age com vocês em terra, fazendo o que ele não teve oportunidade quando esteve aqui. Então, valorize. Comece a pensar positivo. Faça as suas preces. Faça, como eu lhe disse, faça uma lista de preferência. O que vocês querem em terra? Né? Quando a gente nos diz isso, aí eu quero ser uma pessoa de sucesso. Você busca esse sucesso. Comece a se valorizar. Comece a amar vocês. Porque quando se ama, tudo vem fácil. Não é assim? Porque você começa a se tornar grande. Que você já tem a vitória. Não é assim? Quando você começa a pensar negativo, você vai atraindo uma energia que muitas vezes você não tem ação para fazer. Que você não tem vontade mais de sair de casa. Você fica preso nas suas armadilhas ali. Não é assim? E muitas vezes o cansaço chega para vocês. É tudo, né? Começa, como ele diz, não começa a te dar o valor que você merece. Aí vem a inferioridade. Me acho feia, não quero sair, não é assim? Não sinto preparada para enfrentá-lo. O outro está mais bonito do que a mim. Não é? E essa beleza que eu estou lhe dizendo é a beleza espiritual. É do seu espírito. É a busca do seu querer que você é capaz. Tá? É quando a gente nos diz isso, nós não estamos falando de vestes, não. Nós estamos falando do seu espírito, da sua evolução em terra. Agradeço imensamente, novamente, a presença de vocês. Sem vocês eu não estaria aqui. E eu tenho um compromisso de levar amor àqueles que necessitam, que acreditam em mim. Quando a gente nos diz isso, quando os mentores chegam em terra, eles têm um grande propósito, uma grande missão de cura e libertação. E estamos aqui para ajudá-lo. Estamos aqui para abraçá-lo. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje eu tenho uma leitura. Eu quero que a mentora Jaquemara faça uma leitura para nós. Graças a Deus. Graças a Deus, mas lembrando, mais uma vez, aqui nós não escolhemos as leituras. Aqui só escolhemos o tema, que é escolhido pelos médios, tá? É um sorteio feito para ser escolhido também o mentor, tá? E depois vocês vão me dizer, temos mais livros,
temos mais leituras, e essa leitura é para cada um de nós que se encontra aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Página 103. Aceitação. Boa noite a todos. Boa noite. Aceitação. Ao perdermos o interesse apaixonado pelos nossos semelhantes, perdemos a capacidade de sermos felizes. A mendiga, é o nome do autor, né? Tome as pessoas como elas são. Se você não gosta ou despreza alguém, traga essa pessoa para a sua mente. Veja essa pessoa como ela é. Apenas aprecie a pessoa como ela é, sem desprezo, sem desgosto. Você tem de se descondicionar, ser uma pessoa, não uma personalidade. Você é uma pessoa, não uma personalidade. Olhe para seus pais. Seu pai, aceite essa pessoa como ela é. Sua mãe, aceite essa pessoa como ela é. Os aceite com suas limitações, suas virtudes. Por trás de suas exigências existe sempre amor. Um amor que deseja que você seja grande, seja alguma coisa, seja feliz. Eles têm um ideal em você. Bem, eles são humanos, portanto, aprecie seu amor, seja grato a eles. Pelo menos a quem se preocupe com seu bem-estar, os aceite como eles são. Se você pode comunicar-se com eles, comunique. Se quiser que haja mudanças em seus comportamentos, tente mudá-los, mas por favor, torne-os como eles são. Olhe para seu parceiro de vida. Tome essa pessoa como ela é. Sua aparência, suas habilidades, sua maneira de ser, suas emoções, seus conhecimentos, sua história. Tome essa pessoa como ela é. Aqui está a pessoa com quem você partilha a sua vida. Não é importante que você a torne como ela é? Pode haver uma vida feliz se a pessoa não é tomada como ela é? Quando você exige, você não compreende. Quando rejeita, também não compreende. Tome a pessoa como ela é e descobrirá que você tem todo o amor para compreender. Nessa aceitação, você descobrirá uma atmosfera de amor na qual todas as mudanças miraculosas são possíveis. Seus filhos, olhe para eles como pessoas independentes. Eles não são partes de você. Cada um é uma pessoa independente, como corpo, mente e alma. Olhe-as como pessoas independentes, que estão crescendo sob seu amor, cuidado e proteção. Tome-os como eles são e faça o que deve ser feito. Cada um tem suas limitações, suas virtudes. Veja você mesmo como você é. Uma pessoa simples, consciente e apreciativa. Isto é o que você é. E você deve ser essa pessoa em qualquer situação. Se essa pessoa deseja, ela é criativa. Se essa pessoa questiona, é porque o questionamento é fascinante. Essa pessoa é simples, amorosa, compreensiva, compassiva, prestativa, generosa, naturalmente de acordo com a situação. Tome seu corpo físico como ele é. A altura do corpo, não há nada errado nela. O peso do corpo, se quer reduzi-lo, faça alguma coisa para isso, mas aceite o corpo como ele é. A cor do corpo, jovem ou velho, homem ou mulher, tome o corpo como ele é. Não existe o que possa ser chamado de corpo bonito ou feio. Existe apenas um corpo vivo, e você tem este corpo vivo. Você é responsável por este corpo vivo. Se ele não é saudável, faça-o saudável. Faça o que puder.
Sinta-se feliz por ter esse corpo. Aceite como ele é. Aceite sua mente, seus humores, suas mudanças. Apenas aceite como ele é. Seus conhecimentos, suas limitações, aceite-os. Entretanto, aprenda e continue aprendendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui, mais uma vez, vem falar sobre aceitação. Sempre a gente vem falando sobre isso aqui, A gente quer ser sempre melhor. A gente quer ser sempre diferente do que a gente é. E muitas vezes a gente tem o necessário e fica aí almejando uma coisa que é muito distante do que nós somos. Realmente, precisamos evoluir, precisamos crescer, espiritualmente. Mas deixar que as aparências, que as virtudes não nos enganem, que a gente seja o que a gente realmente precisa ser. Com o que temos é suficiente, é nosso, somos nós. Que a gente busque a nossa felicidade e a nossa evolução cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Só agradecer como, veio aí para fechar a nossa palestra de hoje, Aceitá-lo como somos, Quando a gente nos diz isso o tempo todo, muitas vezes fala, olha, está tão repetitivo, sempre a mesma situação. Mas quero que vocês sejam fortes, quero que vocês brilhem, quero que você se sinta realizados. Estamos aqui com um grande propósito, que você está cada dia melhor, Graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos, Graças a Deus. Sinta o meu abraço por cada um de vocês. Graças a Deus. Vamos fazer uma prece com bastante amor, com bastante carinho, Que essas energias curadoras cheguem aos nossos familiares, aos nossos lares, aos nossos dormidores. Que essa energia chegue trazendo toda a tranquilidade a nós, com os nossos pensamentos positivos. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço a presença de cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos e graças a Deus.